Bom, pessoal, na primeira aula sobre bactérias e arqueas, eu falei um pouquinho sobre a CVC e a classificação inicial de procariontes. Tudo bem? Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as eubactérias. Ou seja, nós falamos do domínio arquea e agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o domínio das bactérias. Tudo bem? Bom, eu vou usar o índice, tá? Depois eu vou deixar essa aula disponível lá no nosso Moodle, né? Mas olha lá, vou pôr o índice aqui para facilitar as coisas. Então eu vou falar do domínio bactéria agora. O domínio bactéria também às vezes é chamado de eubactéria, que seriam verdadeiras bactérias, tá? Para separar das arqueobactérias, tudo bem? Ou simplesmente arqueas, ou arqueia, né? A palavra bactéria em português tem acento, agora se for em latim não tem acento, tá? Então vocês vão ver que às vezes aparece com acento e sem acento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que na aula anterior eu falei é, China e Índia e falei continente, desculpem, os países, né? Índia e China, tá? Não os continentes, e sim o continente asiático, tudo bem? É porque na hora que a gente está falando, às vezes a gente embola o meio de campo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho mais aí sobre domínio bactéria. O domínio bactéria, ele engloba principalmente as bactérias atuais e o que a gente chama de cianobactérias. Tudo bem? Nós já estudamos as células de uma bactéria normal e eu vou falar um pouquinho também das cianobactérias. Então vamos lá. A primeira coisa importante agora é falar um pouquinho mais da estrutura das bactérias, né? Então vocês se lembram, só para relembrar rapidinho aí, né? Que as bactérias, elas têm uma célula bem simples, né? Elas têm 3 camadas, tem uma camada mucilaginosa por fora, tem uma parede celular, né? E uma membrana citoplasmática por dentro, né? Eu falei que elas têm vários vilos ou pilos, que são projeções da membrana interna, né? Que servem para alimentar. Na aula passada eu falei que as bactérias comem, né? Claro, elas se alimentam, mas na verdade elas não comem como uma célula, um protozoário, as nossas células. O sistema delas é um pouquinho diferente, né? O que elas fazem? Elas jogam suas enzimas para fora para o ambiente externo, através desses pilos ou vilos, né? E a partir desses pilos ou vilos, essas enzimas digerem o material aí fora, e a partir desses pilos ou vilos, esse material então é absorvido para dentro da bactéria, tá? Então a digestão é externa, tudo bem? Lembra que ela não consegue fazer fagocitose, porque ela tem uma parede celular que é dura, né, que dá forma para ela. Já vou falar um pouquinho mais sobre essa parede celular também. Nós vimos que as bactérias têm um citoplasma com ribossomos, né? Não tem organelas como mitocôndrias, cloroplastos, complexo de Golgi, aquela coisa toda, né? Mas elas têm uma coisa importante, que é o DNA, né? O RNA e os ribossomos, né? Nós vimos que o DNA, ele é geralmente um DNA principal, né? Que é ele é chamado de nucleóide, né? Nesse desenho, mas é um pequeno DNA, certo? E às vezes ela também apresenta outros DNAs chamados de plasmídeos, que são DNAs também soltos no citoplasma. Reparem que aqui o DNA ele está solto no citoplasma, ele não está mergulhado no núcleo, ou seja, aqui não tem carioteca, né? Então a gente diz que essa célula não tem organização celular, né? Ou não tem carioteca. Bom, as bactérias também têm flagelos, né? Lembrando que aqui vilos não são cílios, tá? Os vilos ou pilos aqui são extensões do citoplasma para alimentação. E aqui flagelos são são proteínas que se estendem para fora e que servem para a movimentação da bactéria, tá? Bom, então basicamente a bactéria é uma célula procariota bastante simples, né? Ó, é muito importante, é uma célula procariota,
né? Isso é o que caracteriza mais as bactérias. Vamos lá. Eu vou falar então agora, vou mostrar para vocês alguns exemplos de bactérias, né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui vocês estão vendo algumas fotos, vou colocar uma coleção de fotos aqui, de bactérias tiradas de várias técnicas, tá? Então, por exemplo, essas aqui são algumas bactérias em forma de cocos, né? Diplococos, né? Aqui algumas bactérias em forma de bastãozinho, né? Bacilos. Aqui as bactérias em formato de espiral, né? Usando uma técnica de produção de luz para uma proteína, né? Tá? Aqui uma outra técnica também para ver bactérias, né? Bactérias redondinhas. Aqui é uma técnica por microscópio eletrônico, colorida por computador, né? São os lactobacilos, tá? Aqui os streptococcus, né? São bactérias em forma de coquinhos e compridinhas, formando pequenos colares, tudo bem? Aqui vocês estão vendo a Escherichia coli, né? Uma bactéria que tem nas nossas fezes em grande quantidade, né? Aliás, no dinheiro, por exemplo, tem bastante dessa bactéria, né? Tudo quanto é canto, ela tem bastante, porque é uma bactéria que convive com o homem há bastante tempo, né? Vocês podem observar que ela tem múltiplos flagelos, né? Porque ela vive lá no meio das fezes, ela tem que se movimentar nas fezes, né? E aqui vocês estão vendo outra bactéria que já tem uma estrutura bem diferente, que a gente chama de micoplasmas. Na verdade, também é um procarionte, mas é um procarionte bem mais simples e pequenininho, né? Ele é bem menor que as bactérias normais, tá? Ele chega a ser tão pequeno que os ribossomos são maiores, elas parecem ser maiores do que de uma bactéria normal, mas não são, né? Mas também tem uma estrutura de bactéria, só que não tem parede nem camada mucilaginosa, tudo bem? Bom, então vocês viram aí alguns exemplos de bactérias, né? Eubactérias. Eu vou falar depois para vocês um pouquinho mais sobre essas eubactérias aí. As bactérias, elas por terem parede celular, então, elas apresentam diversas formas, né? Ou seja, como a parede celular é durinha, ela apresenta sempre um formato fixo, tá? Então, as bactérias têm um formato fixo por causa dessa parede, tá bom? Então, olha lá, antes de mais nada, nós vimos lá nas aulas de citologia que as bactérias são extremamente pequenas, né? Por exemplo, as nossas células vão de 10 a 100 micrômetros mais ou menos. Já as bactérias vão de 1 a 10 micrômetros, né? Lembrando que o micrômetro é a milésima parte do milímetro, ou seja, você pega um metro, divide em 1000, você tem um milímetro. Divide em 1000 de novo, você tem um micrômetro, ou seja, as bactérias são mais ou menos desse tamanho aí, né? Ou seja, você teria que colocar, supondo que uma bactéria tivesse 1 micrômetro, você teria que colocar 1000 bactérias alinhadas para dar 1 milímetro, né? Então, olha como elas são pequenininhas, né? Daí elas seriam difíceis de ser vistas no microscópio óptico, né? No microscópio óptico você consegue ver bactérias, mas você tem que aumentar bastante a resolução, né? Já as nossas células dá para ver legal no microscópio óptico, elas são bem maiores, né? Vocês estão vendo aí também que as bactérias então apresentam vários formatos, né? Olha lá, isso é legal saber, né? Porque muita gente faz confusão entre bacilo, não sabe se bacilo é bactéria ou não, aquela coisa toda. Eu vou passar um vídeo para vocês vão ver que as pessoas em geral fazem muita confusão. Então, olha lá, o que é cocos, em primeiro lugar? Cocos vem da palavra coco, em latim, que quer dizer redondinho como um coco, né? Então, os cocos são bactérias redondas, né, em formatinho de coco, né? E elas podem ser individuais, ou seja, elas serem bactérias que estão sempre soltas umas em relação a outras, ou elas podem formar pequenos grupos. Por exemplo, se ela formar grupos de 2 em 2, a gente chama de diplococos. Às vezes elas podem se juntar em formato de caixinha de uva, daí ser chamada de staphylococcus. Ou formar pequenos colarzinhos, que a gente chama então de streptococcus. Quando tem de 8, a gente chama de sarcinas. Quando tem de 4, tétrades, né? Mas olha lá, daí você pode falar diplococcus, quer dizer, 2 cocos. Staphylococcus, caixinhos de cocos. E assim por diante. Streptos, colar de cocos. Beleza?
Agora, às vezes as bactérias não têm exatamente o formato de coquinho, elas são mais compridinhas, formando um bastãozinho. Pode ser um bastãozinho curto ou mais comprido. Quando ela tem forma de bastão, a gente chama de bacilos. Daí você também pode ter streptobacilos, né, que são colarzinhos de bacilos, colônias de bacilos, né? Você pode ter diplobacilos, por exemplo, né? Olha, reparem que as bactérias tanto podem viver separadas umas das outras, individualmente, como podem formar pequenas colônias. Mas o máximo que elas formam são essas pequenas colônias, elas nunca chegam a formar pluricelulares verdadeiros. Eu só vou mostrar um caso aqui depois para vocês, interessante, mas no final eu falo. Tudo bem? Alguns bacilos, eles podem ter formato de vírgula, por exemplo, certo? Serem ligeiramente torcidos, daí a gente chama de vibriões, que lembra vírgulas, né? Ou eles podem ter formato de espiral, daí a gente chama de espirilos, pequenas espirais, né? Ou ainda, formato de espiral, mas toda torcida, que a gente chama então de espiroqueta, tá? Olha, reparem que dependendo do grupo de bactérias, né, da cepa, né, a gente fala muito em espécie, a gente chama mais de cepa, né? Mas dependendo das cepas de bactérias, você pode ter formatos diferentes. Aliás, isso é uma das formas de caracterizar as bactérias. Tudo bem? Então, por exemplo, vou mostrar aí uns exemplos para vocês ficar mais claro, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui são os enterococos. Enterococos são bactérias em forma de coquinho que vivem dentro do nosso intestino. Daí a palavra enteros. Enteros quer dizer intestino, né? Agora, são várias espécies, então tem vários tipos de enterococos. E esse enterococcus, por exemplo, vocês podem observar que é um tipo de diplococo, né? Ó, reparem, porque está sempre em grupinhos de 2, né? Aqui um outro diplococo diferente, numa outra foto, né? Aqui, ó, uma foto de microscópio eletrônico, colorido, né? Reparem os estafilococos, formando pequenos cachos, né? Reparem, não é cacho de uva bonitinho, né? Mas é um amontoado de bactérias ligadas, né? Aqui, as espiroquetas, reparem, ó, as espirais, né? Aqui, uma outra espiroqueta, você já deve ter lembrado que é isso aqui, né? Ó, leptospira, lembra? Leptospirose, né? Aquela doença transmitida por ratos, né? Por xixi de rato, geralmente. Então, lá, a leptospirose, na verdade, é uma bactéria em forma de espiral, né? Ou espiroqueta, tá? Então, a bactéria da leptospirose. Na verdade, leptospira é um grupo, né? Porque existem várias leptospiras. Geralmente aqui a gente está falando do que a gente chama aí de gênero, né? Não é só um tipo de bactéria, mas são vários tipos de bactérias, tá? Aqui vocês estão vendo alguns diplobacilos, por exemplo, né? Ou bacilos comuns também, né? Alguns bacilos são mais curtinhos, outros mais compridos, tá? Mas lembra, bactéria em forma de bastão, tá? Então vejam só, eu disse a vocês então que as bactérias, elas são células procariotas, né? Mostrei alguns representantes, falei das micoplasmas, que são as mais simples, e das formas, né, que elas têm formatos fixos, né, por causa da parede. Vamos falar então um pouquinho agora da reprodução, tudo bem? Na verdade, as bactérias podem se dividir de vários, elas podem se reproduzir basicamente pelo que a gente chama de bipartição, né? A bipartição também às vezes é chamada de amitose. Quer dizer não mitose. Por que fala isso? Porque essa bipartição, ela parece uma divisão celular comum, como a gente estudou lá, né, que tem a mitose e a meiose. Só que a mitose e a meiose são divisões celulares para células eucariontes. Aqui nós estamos falando de células procariontes, certo? Nesse caso, reparem, a célula não tem centríolo, não forma fibras do fuso, não forma cromossomas. Como o DNA dessas bactérias são bem simples, pequenos, elas não precisam de enrolar o DNA em cromossomas, então não há formação de cromossomas. Ela não precisa enrolar os cromossomas para poder se dividir. Então o que a bactéria faz? Normalmente ela duplica simplesmente o seu DNA, como vocês podem ver no segundo desenho aqui, né?
Esse DNA está ligado ao mesossoma, vocês já devem estar lembrados, né, que é uma dobrinha de membrana, né? Aí esse mesossoma, ele vai se dobrando em dois, né? Forma em duas dobras, a bactéria vai crescendo, à medida que ela vai crescendo, a membrana vai crescendo e os mesossomas vão se afastando. Os mesossomas se afastando, eles vão levando os DNAs duplicados, então cada DNA vai para um canto. Aí ela simplesmente forma a parede celular em volta. Né? Existem vários métodos da bactéria fazer essa parede celular, mas basicamente ela forma essa parede celular. Depois que ela formou essa parede celular, ela se divide, ela se separa. Às vezes ela permanece grudada uma na outra, mas não unida pelo citoplasma mais, certo? Formando então, por exemplo, diplococos, né? Por exemplo. Então reparem, na amitose, nós temos dois DNAs iguais sendo formados, né? Então duas bactérias iguais, ou seja, as duas são clones, as duas finais são clones da primeira, tá? Então é uma reprodução assexuada, certo? Então a bipartição, partir em dois, né? A bipartição ou a mitose é uma reprodução assexuada que forma clones, bactérias iguais. É lógico que quando o DNA se duplica, podem ocorrer erros, né? Daí pode acontecer de ocorrer uma mutação desse DNA e das bactérias ficar ligeiramente diferentes, tá? Mas normalmente elas formam clones, beleza? Então olha lá, aí não é mitose, não forma cromossoma, porque o DNA é muito pequeno, né? Não tem centríolos, não tem células do fuso, aquela coisa toda, as fibras do fuso, aquela coisa toda que a gente falou na mitose. Tudo bem? Bom, então isso aqui, a bipartição é uma reprodução assexuada. Aí vem aquela pergunta, peraí, se ela é uma reprodução assexuada e forma clones, como é que existe tanta bactéria diferente no planeta? Bom, primeiro ela pode sofrer mutação, né? Mas uma coisa muito legal é o seguinte, vejam só, as bactérias, elas desenvolveram, vamos dizer, com a evolução, ou a evolução, vamos dizer, forçou o desenvolvimento, né, de 3 tipos de coisas que ocorrem comumente nas bactérias, que fazem com que a bactéria possa mudar o seu DNA. Veja, nós vimos que o nosso DNA pode mudar por conta da recombinação gênica, da meiose, que troca pedaços de DNA e etc. Mas e a bactéria? Como é que ela se modifica? Ou como é que se modifica no tempo? Bom, uma das formas das bactérias se modificarem é o que a gente chama de conjugação. Conjugação é a troca de pedaços de DNA entre as bactérias, ou seja, uma encosta na outra e troca pedacinhos de material. Também pode ocorrer transformação, né, que é a incorporação de DNA de outras células. Vou mostrar já isso. E a tradução, que é uma incorporação por vírus. Às vezes, o pessoal chama isso de reprodução sexuada. Ela não é uma reprodução sexuada, tudo bem? Mas veja, ela tem o mesmo poder da reprodução sexuada, né? Ela tem o poder de provocar uma certa recombinação do material genético dessas bactérias, tá? E isso permite a evolução da bactéria com o tempo, né? Porque vocês se lembram que é preciso haver variabilidade para haver seleção natural, certo? E essa variabilidade é dada pela recombinação gênica e mutações, né? Então, olha lá, a conjugação, então, a bactéria encosta uma na outra, forma uma pequena ponte de citoplasma, que são os vilos, né? Uma ponte de citoplasma, e troca pedacinhos de DNA. A troca de pedaços de DNA pode ser pelo DNA principal, como pode ser por plasmídeos, que são os DNAs menores, né? Mas veja, uma vez que a bactéria trocou o DNA uma com a outra, as duas saem diferentes, né? É uma automodificação do DNA, né? Na gente não, quando a gente produz nossos filhos, nós continuamos com o nosso DNA igual. Já a bactéria, quando faz uma conjugação, ela se torna diferente uma da outra, né? Daí uma coisa importante, por exemplo, uma bactéria de uma espécie pode trocar material com outra, né? Ou de uma cepa pode trocar com outra. Então vamos imaginar que você tem uma bactéria que seja resistente a um certo antibiótico lá no hospital.
Aí você chega com uma bactéria que não é resistente. De repente, essa bactéria pode fazer uma troca-troca com essa bactéria resistente, e aí ela pode adquirir uma certa resistência ao antibiótico também. Ou seja, com o tempo, as bactérias podem adquirir resistência aos antibióticos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, olha lá, ela vai trocando os pedacinhos e elas duas ficam diferentes, né? Aqui vocês podem observar algumas bactérias nessa foto, com as células desenhadas em azul aqui, né? Desenhadas não, elas pintadas em azul. As pontes citoplasmáticas se formando. Repare que elas não precisam estar tão perto umas das outras, mas isso pode trocar material, né? Aqui uma outra foto com mais detalhe ao lado, né? Lado direito. E aqui mostrando como é que elas fazem as trocas, né? Aqui o 3' e 5', eu não falei com detalhes sobre isso, mas tem a ver com as posições do DNA, tá? As duas partes lá do DNA. Bom, então vejam só, aqui nesse modelinho, esse desenho, eu até tirei do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, porque eu achei muito legal, muito prático, né? Ele está mostrando aí as 3 formas de mudança de material. Então a primeira aí, que é a número 2, né? Eu não vou começar pelo número 1, mas é a número 2. A número 2, ela está mostrando a troca de DNA entre uma célula e outra, né? Plasmídeos principalmente. Tudo bem? Nesse caso é o que a gente chama de conjugação, né? Agora vejam só, um vírus, depois nós vamos ver melhor isso nas próximas aulas, né? Quando eu falar de vírus, mas o vírus ele pode trazer DNA dele e jogar dentro da célula. E muitas vezes esse vírus, né, ele pode ser um agente modificador da própria bactéria. Aliás, o vírus foi muito importante, né? Depois eu vou comentar com vocês isso, mas ele foi e é ainda um agente mutagênico muito importante no planeta, mesmo para células eucariotas, tá? Então, olha lá, quando ele injeta o material dele, ele pode provocar modificação no material da bactéria. Daí a gente chama isso de transdução, certo? Ou a bactéria, vamos imaginar que uma bactéria Escherichia coli está lá no nosso intestino. E nós comemos muitas células. Às vezes pode ficar um fragmento de DNA que não foi digerido. E essa bactéria pode absorver esse fragmento de DNA. Se ela absorver esse fragmento de DNA, então o que vai acontecer? Esse fragmento de DNA pode modificar o DNA da bactéria. Se for uma modificação positiva para a bactéria, vamos dizer assim, né? Ela pode então sofrer uma pequena evolução, tá? Isso a gente chama de transformação, né? Então, olha lá, os 3 métodos: conjugação, troca de material genético entre uma bactéria e outra; transdução, quando os vírus alteram o material genético de uma célula; transformação, quando ela absorve material de outras células, certo? Aliás, de outras células, mas assim, materiais que estão jogados lá no meio. Tudo bem? Não precisa ser de bactérias necessariamente. Bom, então vocês percebem que essas modificações, elas funcionam como se fosse sexo para as bactérias, né? Ou seja, elas provocam recombinação do material genético das bactérias, né? Vamos dizer assim. Então, isso permite que as bactérias evoluam com o tempo. Tudo bem? Outra coisa importante, que não é bem uma reprodução, mas está muito ligada a essa questão, é o que a gente chama de esporos. Então vejam só, vocês já notaram que quando você ferve o leite numa vasilha, aí você deixa em cima do fogão bastante tempo esse leite, se você deixar lá 1 ou 2 dias, você vai perceber que no 2º ou 3º dia, o leite, apesar de ter sido fervido, ele acaba sendo fermentado, né? Mas você fala assim, poxa, mas eu fervi o leite. Se eu fervi o leite, eu não matei as bactérias que estavam aí? Sim. Então, de onde vieram esses lactobacilos que acabaram fermentando o meu leite, né? Bom, se você deixar a tampa aberta, né, você vai ver que essa fermentação corre mais rápido ainda. Por quê? Porque no ar, né, está presente uma grande quantidade de esporos de bactérias. Não só de esporos, mas de pó de tudo quanto é tipo, né? Quando você vai a um cinema, por exemplo, que você olha para cima lá, vê o projetor lá no alto,
você percebe que existe muito pó no ar, a gente respira muito pó, né? Então, olha lá, esse pó está cheio de partículas virais, está cheio de bactérias, etc., né? De esporos de bactérias, esporos de fungos. E o que seriam esses esporos? Então, vamos pensar um pouquinho mais. Você pôs lá o leite para ferver. Ferveu, aí dali a pouco deixou esfriar, caiu esporos de bactéria. Esses esporos produzem novas bactérias, eles se desenvolvem, produzem bactérias, reproduz, come todo o seu leite. Ou pelo menos a lactose do leite. Acabou a lactose. E aí? E agora? Bom, aí acontece o seguinte, as bactérias, elas começam a produzir novos esporos. Mas o que são esses esporos? Olha lá, ela começa a pegar o seu DNA e formar pequenos agrupamentos menores desse DNA. Agrupamentos não, compactações desse DNA, vamos dizer assim. E forma uma camadinha mais espessa em volta desse DNA. Esse DNA fica lá com alguns ribossomos e num tamanho menor. Né? Como nessa foto ao lado, vocês estão vendo uma pelotinha menor, parecendo um núcleo. Na verdade não é um núcleo, é um esporo que a bactéria está formando. Aí o que acontece? Essa bactéria libera esse esporo e ela praticamente morre. Ela pode liberar 1, 2, 3 esporos e depois morrer. A vantagem disso é que esses esporos eles são mais resistentes que a forma natural da bactéria, a forma normal da bactéria. Então esses esporos eles conseguem ficar no ar por mais tempo, né, esperando uma situação que permita com que eles possam se reproduzir. Né? Então o esporo, na verdade, é uma forma resistente da bactéria que vai perdurar por mais tempo. Ele é bastante resistente à desidratação, né? Então, mesmo que o ambiente esteja muito quente, não afeta muito os seus esporos. Ali os esporos podem ficar até por anos, tá? Naquele formato. E ele cai num lugar novo, e naquele lugar novo lá, se tiver alimento, tiver água, então ele começa a se desenvolver. Principalmente a água, né? Permite que ele se desenvolva, tá? Então apareceu água, apareceu alimento, pronto, aí a coisa ele começa a se desenvolver. Aí ele vai se reproduzir novamente e fazer todo esse processo. Então, olha lá, daí um fato importante, né? Quando os médicos descobriram que as bactérias podiam formar esses esporos, né, eles perceberam, aliás, antes mesmo de conhecer as bactérias, já perceberam que lavar as mãos era um negócio muito importante, né? A asepsia na hora de uma cirurgia, por exemplo, era importante. Eles descobriram, por exemplo, que, olha lá, não sei, não lembro agora qual país, mas tinha lá 2 hospitais. Num hospital tinha um índice de morte muito grande em operações, e no outro tinha um índice menor de morte. Aí eles começaram a observar que aquele que tinha um índice menor de morte tinha mais higiene. Aí eles passaram a desenvolver a higiene, mas não sabiam por quê. Aí depois que eles descobriram as bactérias, eles perceberam que a higiene é que destruía uma boa parte das bactérias. Então daí se desenvolveu mais técnicas ainda para evitar essas bactérias. Então, por exemplo, na sala de cirurgia você tem uma higienização maior para diminuir esse nível de bactérias, tá? Desses esporos. Mas mesmo assim, quando você abre um sujeito, corta e abre a barriga dele, por exemplo, ali rapidamente cai um monte de esporos. E na hora que você fecha o sujeito, essas bactérias começam a crescer dentro da barriga do sujeito. Daí você precisa dar os antibióticos para matar essas bactérias. Certo? Aí os médicos falam, poxa, por que não fazer uma cirurgia em que fizesse uma intervenção menor? Bom, então aí foi que apareceram algumas técnicas modernas. Por exemplo, antigamente ia fazer uma cesárea, eles cortavam a barriga da mulher quase inteira, assim, o abdômen da mulher para tirar a criança. Aí eles começaram a diminuir o tamanho, e hoje eles fazem um cortinho pequenininho lá debaixo da região pubiana, né? Faz um cortinho pequenininho, só o suficiente para passar a cabeça da criança, né? E o médico pôr a mão e puxar a criança, então já diminuiu o tamanho do corte. Em muitas cirurgias hoje, eles não fazem nem cortes grandes mais, eles fazem 2 ou 3 cortinhos pequenos, né? Ou até 4. Eles enfiam um cano esterilizado, que tem uma câmera, ilumina lá dentro, enche uma coisa para encher de ar ali dentro, né, com ar esterilizado, enche a barriga do sujeito, e aí eles enfiam mais 2 outros
os aparelhos que vão cortar, fazer a cirurgia e tudo mais, sem fazer grandes cortes, né? Eu, por exemplo, quando fiz a cirurgia de esôfago, o médico fez toda a cirurgia dentro do meu abdômen aqui, sem precisar de fazer grandes cortes, fizeram só cortinhos pequenos. Esse método chama-se laparoscopia, né? Ou seja, diminuir a intervenção o mais que possível, justamente para evitar essa formação de esporos, a recuperação mais rápida do sujeito, né? E menos uso de antibiótico, né? E a possibilidade também de ter infecção hospitalar, né? Porque você sabe que boa parte dos hospitais, boa parte das pessoas que entram nos hospitais desenvolvem infecção hospitalar, né? Então, veja, a descoberta dos esporos foi muito importante aí para nesse contexto aí da medicina, né? Vamos lá. Eu já falei então da reprodução das bactérias, das mutações, né, das mudanças, da reprodução sexuada, por exemplo, interrogação aqui, né? Agora vamos falar um pouquinho aí das cianobactérias, né? As cianobactérias, no passado, elas eram chamadas de cianofícias, porque ciano quer dizer azul e fício quer dizer alga. No passado, então, eles classificavam, olha que interessante, né? Eles classificavam as cianobactérias como bactérias, aliás, como algas azuis, não como bactérias. Aí descobriu-se, né, percebeu-se que era uma classificação equivocada, porque ela era uma célula procariota, enquanto que as outras algas eram eucariotas. Hoje, a palavra alga não faz nem sentido mais dentro da classificação, ela passou a ser uma palavra comum, sem valor de classificação, tá? Então, a própria palavra alga já caiu em desuso, tá? E aí passou a ser chamada então de cianobactérias, bactérias azuis, né? Por que bactéria azul? Porque dentro das suas células, elas apresentam um pigmento chamado cianina, tá? Essa cianina, ela pode estar presente em estruturas como cianossomas, sinossomos e etc, né? Cianossomas. Então, o ciano quer dizer azul. Mas lembra que essas bactérias também têm clorofila, então nem todas têm cor azulada. Elas têm a cianina, mas não têm cor azulada, porque elas têm outras cores que predominam. Tudo bem? Bom, elas são semelhantes às bactérias normais. Elas têm um envoltório viscoso, né? Ou seja, a camada mucilaginosa, tem parede, membrana celular. Só que internamente, em vez dela ter só um mesossoma, ela tem um conjunto de membranas dobradas que lembra quase um retículo endoplasmático. Tudo bem? Mas a função não é a mesma do retículo endoplasmático. São dobras de membrana que estão ligadas a pigmentos, né, que permitem a fotossíntese. Ou seja, essa bactéria é fotossintetizante. Tudo bem? Lembrando que tem outros tipos de eubactérias que também são fotossintetizantes, mas essas são mais especializadas na fotossíntese, né? Então é uma bactéria, vamos dizer assim, que faz fotossíntese. Tudo bem? Eu não vou entrar em muito detalhe, só para vocês terem uma ideia, né? Mas olha lá, aqui vocês estão vendo uma foto com um colarzinho de cianobactérias, né? Cada uma dessas é uma cianobactérias. Aqui outra. Repare que nesse caso, em vez de ser um colarzinho, é um painel, né? Repare que parece um painel solar, e é justamente isso, elas fazem fotossíntese, né? Então elas formam um painel solar aí para captação da luz, né? Elas têm uma vida bastante independente em relação às outras bactérias, né? Aqui, ó, são bactérias também em forma de colar. Por exemplo, quando você olha o lodo que forma em tempos de chuva nas calçadas, uma boa parte do lodo é por cianobactérias, tudo bem? E também bactérias, também algas verdes, né, que a gente não chama mais de algas também, tudo bem? Bom, então, as cianobactérias são bactérias com procariontes, né, procariontes, com dobrinhas de membrana interna, semelhante a uma bactéria comum, né, e que fazem fotossíntese e tem pigmento cianina. Tudo bem? Essas são as coisas que mais a caracterizam. Tudo bem? Vamos falar então, logo que nós estamos falando em fotossíntese, etc., vamos falar da nutrição das bactérias. Uma coisa bacana no reino das bactérias
é que, ó, eu coloquei reino, mas na verdade não é reino mais, né? O domínio procária, né, vamos dizer assim, é que esse domínio procária é formado por bactérias tanto autótrofas como heterótrofas, ou seja, ou fazem seu próprio alimento ou não fazem seu próprio alimento, né? Entre as bactérias que fazem seu próprio alimento, a gente tem bactérias fotossintetizantes, como as plantas, né? Ou seja, fazem fotossíntese. Daí uma parte dessas eubactérias deve ter dado origem aos cloroplastos, que são as fotossintetizantes. E também tem bactérias quimiosintetizantes, né? Qual a diferença? Eu já vou comentar já, né? As heterótrofas, elas são bactérias que precisam se alimentar, mas também para se alimentar elas são bastante diversificadas. Elas podem fazer fermentação, elas podem fazer uma respiração anaeróbia, também é um processo parecido com a fermentação sem oxigênio, e ainda podem fazer respiração aeróbia, como a gente, com oxigênio. Daí algumas dessas provavelmente devem ter dado origem às mitocôndrias, né? Então vamos lá, fotossintetizantes. Olha lá, as bactérias fazem fotossíntese, ou seja, produzem alimento a partir de água e gás carbônico e energia luminosa, né? Então a gente sabe lá que as plantas pegam gás carbônico mais água, formam glicose mais água e oxigênio, tá certo? Ou melhor, gás carbônico e água para formar açúcar mais oxigênio, né? Vocês podem observar que essa equação está um pouquinho diferente daquela que eu trabalhei no primeiro ano com vocês, porque naquele momento eu queria que vocês entendessem a questão das moléculas, como os átomos se juntam para formar o açúcar, né? Mas aqui eu quero que vocês percebam uma coisa, que aqui entra 12 moléculas de água e sai 6, ou seja, na verdade, só entram 6 no processo inicial. Então é CO2 mais 6 água, de forma como é que se possa dizer, forma mínima, né? 6 água para um açúcar e o oxigênio, tudo bem? Mas na verdade o processo entra 12 e sai 6 de sobra, tá? Bom, nesse processo usa luz, então é uma fotossíntese como das plantas, né? Então muitas bactérias fazem isso, né? Ou seja, pega gás carbônico mais água e forma açúcar mais oxigênio, usando a luz do sol. A energia vem do sol, né? Porém, vejam só, tem algumas bactérias que são capazes de, em vez de usar a água, elas usarem o ácido sulfídrico. Se vocês olharem na tabela periódica dos elementos, vocês vão perceber que o enxofre e o oxigênio estão na mesma coluna. O enxofre está abaixo do oxigênio. Isso indica que o comportamento químico do enxofre é muito parecido com o comportamento químico do oxigênio. Então, algumas bactérias aprenderam a fazer fotossíntese sem usar água, né? Então, nesse caso, o que elas fazem? Elas fazem a fotossíntese usando H2S. Então, olha lá, se ela usa H2S, o que é que sobra aqui no final? Sobra enxofre em vez de oxigênio. Então, essas bactérias, que geralmente vivem em pântanos, tá? Olha lá, geralmente vivem em pântanos, elas começam a acumular enxofre no seu citoplasma, que depois elas eliminam. Esse enxofre forma pequenos cristalzinhos amarelos dentro dela. Então, olha lá, diferente das plantas, as bactérias tanto fazem fotossíntese usando água, como fazem fotossíntese usando o enxofre. Certo? Mas os dois são processos fotossintéticos, que usam a luz. Porém, as bactérias podem fazer um outro processo parecido com a fotossíntese. Olha lá, elas podem pegar gás carbônico e água e transformar em açúcar mais oxigênio. Mas em vez de usar a energia do sol, né, de luz, vamos dizer assim, elas podem usar a energia que vem de outras reações químicas. Ou seja, ela, por exemplo, pode pegar um metal, por exemplo, alguns tipos de metais, fazer oxidar esse metal, forçar a oxidação desse metal e produzir o óxido do metal. Então, por exemplo, pegar o ferro e enferrujar o ferro. Ao enferrujar o ferro libera energia. Essa reação aqui é uma reação exotérmica ou exergônica. Ela vai liberar energia. Essa energia, então, pode ser usada pelas bactérias para fazer o açúcar que elas precisam.
Nesse caso, em vez dela usar a energia do Sol, ela usa a energia de reações químicas. Daí a gente chama de quimiosintetizantes. Tá? Veja que não é só do ferro, ela pode usar a amônia combinada com o oxigênio para formar o nitrato mais oxigênio para formar o nitrito e assim por diante. Ou seja, essas bactérias podem estar presentes, elas estão presentes principalmente no solo, tudo bem? Então elas usam oxidar vários materiais para poder conseguir a energia que precisam para sobreviver, tá certo? Aí os cientistas começaram a pensar o seguinte, espera aí, mas se essas bactérias usam a energia das reações químicas, será que essas bactérias não poderiam ter dado origem à fotossíntese? É o que os cientistas acreditam hoje. Acreditam que o primeiro processo sintetizante, o que fazia alimento no planeta, apareceu primeiro, né, na forma de quimiossíntese e depois na forma de fotossíntese. Entenderam a ideia? Então o primeiro processo provavelmente foi um processo quimiosintetizante, que não usava a energia do Sol, que ocorria lá nos mares e tudo mais. Só mais tarde é que apareceu a fotossíntese, ou seja, a fotossíntese foi uma evolução da quimiossíntese, certo? Então olha que legal, né? Os cientistas vão entendendo mais o processo e vão percebendo algumas relações aí. Bom, assim como existem as bactérias autótrofas, que eu falei agora há pouco, existem as bactérias heterótrofas, né? Então eu falei que elas podem fazer, por exemplo, tirar energia de alimentos, ao contrário, né? Então fazer como a gente tira energia do açúcar. Aqui é a mesma coisa, olha lá, a bactéria pode pegar o açúcar, combinar com o oxigênio e fazer o contrário da fotossíntese, tirando a energia que ela precisa, né? Nós já vimos que esse processo é bastante eficiente, né? Então a gente consegue tirar bastante energia do açúcar, né? Tirar praticamente toda a energia, formando gás carbônico e água, que são dois compostos com pouquíssima energia para ser liberada, tá? Bom, então a bactéria pode fazer isso? Pode. Mas a bactéria também pode fazer... esse processo a gente chama de respiração aeróbia. Lembra de aeróbica? Né? Respirar aeróbica. Usar o oxigênio. Tá? Mas existe outro processo que, vamos dizer, é anaeróbio. Não usa o oxigênio do ar. Né? Ele é semelhante à respiração celular, mas é um jeito de desmontar açúcar, desmontar alimento, sem usar o oxigênio do ar. Nesse caso, por exemplo, o açúcar pode ser quebrado em uma outra substância. Por exemplo, aqui nessa reação, o açúcar está sendo quebrado em gás carbônico mais etanol. Repara, não libera um pouco de gás carbônico, mas não libera água. Libera uma substância que ainda tem energia. Então esse processo é menos eficiente que a fermentação, que a respiração aeróbia, né? Ou que usa oxigênio. Por quê? Porque ela ainda produz uma substância ela ainda usa uma substância que tem energia na molécula, né? Que é o etanol. É por isso que você pode usar o etanol do carro. Então veja, se você pensar bem, essa produção de etanol a partir de cana, no sistema de fermentação, a produção de etanol ela é pouco eficiente, né? Por quê? Apesar de ter energia no etanol lá, né? A bactéria já tirou um pouco da energia do açúcar, né? Então veja, produzir etanol a partir de açúcar é um processo pouco eficiente, tá? Mas, olha lá, algumas bactérias também podem pegar o açúcar e transformar direto em metano, como as metanogênicas, lembra? Que podem produzir a partir do açúcar o metano, né? Então, por exemplo, o açúcar que tem lá nas fezes que você jogou fora, as bactérias metanogênicas podem transformar em metano, tá? Outro exemplo interessante é as bactérias que produzem ácido lático, né? Em vez de produzir etanol, muitas bactérias podem produzir o ácido lático. Então, por exemplo, quando a bactéria digere a lactose, lembra da lactose? O lactobacillus pega a lactose, que é um açúcar disacarídeo, quebra essa lactose em glicose mais galactose
e depois produz o ácido lático. Então, em vez de etanol, você pode ter ácido lático, ou ainda outros ácidos, como o ácido do vinagre, que é o ácido acético. Todas essas substâncias que eu acabei de citar, todas elas têm um pouco de energia. Então serve como alimento. Então, por exemplo, você pode tomar o álcool, né? Você pode, só tomar metano que não faz sentido porque é gasoso, né? Mas olha lá, tomar ácido lático, tomar ácido acético e você usa isso. Aliás, nas nossas células ocorre um fato interessante. Quando você corre bastante, você vai consumindo cada vez mais oxigênio. Então, se você correr, for um exercício muito extenuante, chega uma hora que começa a faltar oxigênio para as células musculares. Ou seja, as células já não as mitocôndrias das células musculares já não conseguem mais produzir não conseguem mais produzir energia a partir do açúcar direto, né? Produzindo gás carbônico e água. Daí vai chegar uma hora que vai faltar o oxigênio, aí a célula faz o quê? A célula começa a produzir ácido lático, ou seja, as nossas células, em circunstâncias extremas, elas também podem fazer fermentação, tá? Então, quando você tem uma corrida muito longa, né, vai acumular ácido lático no músculo, até que vai chegar uma hora que o músculo já não consegue mais se movimentar. A pessoa cai no chão e não se movimenta mais, né? É isso que a gente chama daquela cãibra por fadiga muscular. É diferente daquela outra cãibra que o pessoal chama de cãibra, mas na verdade é um deslocamento muscular só, né? Essa é por fadiga muscular. Você vai usando tanto oxigênio que chega uma hora que falta oxigênio para a célula do músculo, né? O cérebro precisa mais oxigênio do que o músculo. Então, a maior parte do oxigênio vai sendo desviado para o cérebro. Aí o cara cai e não consegue mais andar. Aí acumula ácido lático. Aí o cara tem que ser carregado, ir para um hospital, passar um dia inteiro lá se recuperando. Mas aos poucos vai voltando ao normal. As células destroem esse ácido lático e voltam assim que a respiração volta ao normal, né? Então, olha lá, nossas células também podem fazer fermentação em circunstâncias extremas, né? Então, vejam só, no final das contas, né? Vamos voltar lá um pouquinho. Olha que interessante. As bactérias podem ser autótrofas, fazer fotossíntese e quimiossíntese, ou elas podem ser heterótrofas, fazendo respiração aeróbica, que nem as nossas, respiração sem oxigênio, ou ainda outro tipo de respiração, né, aeróbica, que a gente chama de fermentação. Tudo bem? Na fermentação, aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas basicamente esses dois aqui são respirações anaeróbicas, são processos anaeróbicos. Tudo bem? Então, eu quero dizer a vocês aí que a nutrição das bactérias é bastante eficiente, né? Daí você pode ter bactérias que são heterótrofas, né, que além das autótrofas que têm vida livre, você pode ter bactérias heterótrofas que fazem várias coisas, né? Por exemplo, tem bactérias heterótrofas que são parasitas, comem pessoas, comem coisas vivas, comem animais, né? São as que causam doenças. Ou você pode ter bactérias que só comem depois que o sujeito morreu. Se o cara morreu lá, a galinha morreu, vai lá e come a carne da galinha ou do ser humano. Essas são bactérias saprófitas ou sapróbias, né? Comem coisa morta. Ou as bactérias heterótrofas ainda podem ser fermentadoras, ou seja, pegar o açúcar, fazer uma fermentação parcial, né? Então, usar na ausência de oxigênio, fermentar parcialmente só o alimento, né? Ou ainda pode ser simbiótica ou mutualística, ou seja, elas se alimentam do sujeito como se fossem parasitas, mas essa alimentação é muito pequena, não causando a morte do sujeito, e pelo contrário, elas podem produzir alguma coisa boa, né? Nesse caso, a gente chama essas bactérias de bactérias simbiontes ou mutualísticas, certo? Bom, então resumindo, né, eu posso dizer o seguinte: existem bactérias fotossintetizantes, né? Algumas bactérias fazem fotossíntese, os dois tipos de fotossíntese, ou podem ser cianobactérias que podem fazer fotossíntese lá com aquela outra estrutura lá, com cianina, etc., né? Nós temos também as bactérias
quimiosintetizantes, né, que geralmente estão presentes no solo, alguns tipos de bactérias, né, em mares profundos, tá, onde não tem oxigênio, né, suficiente. Ou ainda podem fazer respiração celular, como algumas bactérias, né, e até como as nossas mitocôndrias, que seriam bactérias, né. A fermentação, né, que uma grande maioria faz, né, inclusive as metanogênicas. Beleza? Bom, eu acho que aqui já dá para a gente parar. Próxima aula eu vou falar então das doenças e outros detalhes. Beleza? Vou dar uma paradinha, uma pausa e gravar uma próxima aula aí para vocês. Tá bom? Então vamos lá.